De acordo com um estudo recém-publicado, o desmatamento na Europa aumentou 69% nos últimos anos. O silêncio de Emmanuel Macron é ensurdecedor. O poderoso chefão francês, Emmanuel Macron, tem se apresentado como alguém preocupado com o meio ambiente. Em 2019, quando a histeria globalista da vez eram as queimadas na Amazônia, Macron, isto é, Lacron, assumiu o protagonismo. Em seu pronunciamento na cúpula do G7, ele disse que uma de suas prioridades no evento era mobilizar todas as potências para combater o desmatamento e investir no reflorestamento. Com aquele discurso socialista de sempre, ele proclamou: "A Amazônia é nosso bem comum, estamos todos envolvidos, e a França provavelmente mais do que outros que estarão nesta mesa, porque nós somos amazonenses. A Guiana francesa está na Amazônia." Parte da Amazônia ainda está ocupada pela França, você quis dizer, não? Durante a cúpula, Macron ameaçou não ratificar o acordo comercial entre a União Soviética Europeia e o Mercosul, por considerar que o Brasil não estava protegendo a biodiversidade como deveria. "Apoiamos o acordo, que também implica a proteção do clima, mas é difícil imaginar uma ratificação harmoniosa pelos países europeus enquanto o presidente brasileiro permite a destruição dos espaços verdes do planeta", disse o capo di tutti i capi francês. Macron chegou inclusive a defender uma intervenção internacional se um Estado soberano tomar medidas óbvias e concretas que estiverem contra os interesses do planeta. Como os socialistas gostam de usar o bem comum para justificar medidas coercitivas, hein? Quem lhe deu procuração para falar em nome do planeta, Macron? Mas eis que em um artigo publicado este ano na Nature provoca algumas reviravoltas interessantes nessa narrativa. O artigo intitulado "Aumento abrupto na área florestal desmatada na Europa após 2015" foi escrito por um grupo de pesquisadores liderado pelo italiano Guido Ceccherini. Como costuma acontecer no meio científico, o artigo é escrito daquela forma bem estatista. Os autores defendem toda aquela narrativa que conhecemos bem de intervenções estatais para combater mudanças climáticas. Sendo generosamente financiados pelo dinheiro roubado dos pagadores de impostos, não é de espantar que tenham esse discurso. Apesar disso, olhando apenas para os dados que apresentam, é possível encarar os resultados por um outro ângulo e concluir algumas coisas interessantes. Bom, o que eles fizeram afinal? Usando imagens de satélite de 2004 a 2018, eles estimaram a cobertura vegetal no continente. A porcentagem de área desmatada anualmente se manteve estável entre 2004 e 2015, mas entre 2016 e 2018 houve um aumento de 69% na perda de biomassa. Ou seja, a partir de 2016, muito mais madeira passou a ser retirada das florestas europeias. Segundo o artigo, esse aumento do desmatamento foi particularmente contundente em países cujas atividades econômicas relacionadas à silvicultura eram relevantes. Entre os países com maiores aumentos na área desmatada estavam a Suécia, a Finlândia, a Estônia, a Letônia, a Polônia, Portugal e, claro, a França. No curral do Macron, o aumento da área desmatada foi de 30%. Além disso, o número de incêndios lá aumentou também. Os autores culparam a recente expansão dos mercados madeireiros pelo aumento no desmatamento. Obviamente, como bons acadêmicos que são, vêm com aquele discursinho intervencionista apocalíptico. Se a taxa de desmatamento continuar alta assim, a visão da União Europeia de mitigação climática baseada em florestas pode ser comprometida. Que emissões adicionais de carbono pelas florestas podem exigir reduções extras de emissão em outros setores para que a neutralidade climática seja alcançada em 2050. Quanta bobagem! Saquinho, por favor. Não, companheiros,
A única solução ética e utilitariamente viável é a implantação de plenos direitos de propriedade aos donos das florestas. Nesse caso, a alta demanda por madeiras se torna um incentivo para a sua preservação. Os discursos tanto dos pesquisadores quanto do Lacron são apenas encenação de virtude. Em última instância, todos eles estão pedindo que cidadãos pacíficos sejam agredidos para que se conformem àquilo que esses iluminados decretaram ser o bem comum. No caso do Lacron, porém, o negócio é mais perigoso, visto que ele efetivamente controla os fuzis de uma das máfias estatais mais poderosas do mundo. Agora, o que eu queria saber de você, Lacron, é o seguinte: na próxima reunião do G7, você vai mencionar o brutal aumento do desmatamento na Europa ou vai convenientemente ignorá-lo? Já sabemos a resposta, né? É como diz o ditado: o macaco nunca olha para o próprio rabo. Se o grande Carlos Drummond de Andrade vivo estivesse, talvez ele escrevesse o seguinte poema: E agora, Lacron? A árvore caiu, o mato partiu, o bosque sumiu, a floresta se foi. E agora, Lacron? E agora você? Você que é sócia, que taxa os outros, você que faz leis, que explora, protesta. E agora, Lacron? Está sem moral, está sem discurso, está sem apoio, já não pode falar, já não pode cobrar, cornetar já não pode. A floresta se foi, o voto não veio, o dinheiro não veio, o poder não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo ruiu, e tudo pifou. E agora, Lacron? E agora, Lacron? Sua falsa palavra, seu delírio febril, sua cobiça e ganância, sua moral de cueca, sua vontade por ouro, seu telhado de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora? É um reclamão que encena a virtude, não existe virtude. Quer se autoafirmar, mas a moral secou. Quer ir para o mato? Mato não há mais. Lacron, e agora? Se você se escondesse, se você se guardasse, se você ficasse quieto para sempre, se você dormisse, se você se cansasse, se você se calasse, mas você não se cala, você é chato, Lacron. Tramando na cúpula, qual rato do mato, com muita astúcia, você insinua a intervenção militar. Mas se questionado sobre o seu quintal, você foge, Lacron. Lacron, para onde?